Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 114, Palavra Poderosa. Louvado para tudo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. A palavra do Senhor na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Entendemos por esse texto que um pouco de coisa má estraga aquilo que é bom, estraga o conjunto das coisas boas. Por isso, no nosso meio, não podemos ter a malignidade, não podemos ter o mau comportamento, não podemos ter as más conversações, situações inócuas, indecentes, pessoas que praticam coisas ruins, coisas contrárias à vontade do nosso Deus. Então a orientação é para que se afaste dessas coisas, para que tire essas coisas do nosso meio, não permitindo pessoas que não queiram se arrepender, pessoas que não queiram ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que faça parte do nosso conjunto, da nossa comunhão, porque certamente essas pessoas causarão grandes perturbações, grandes prejuízos à comunhão do corpo de Cristo. Então, não aceite, não seja conivente com o erro, não seja conivente com o pecado, né? Mas a pessoa ela vai se arrepender. Não, o momento de se arrepender é agora. O momento de apresentar sinais de arrependimento é agora, é imediato, né? Então não tem esse negócio de procrastinação, deixar para depois, vamos ver no que vai dar. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Estamos estudando no tema Batalha Espiritual 2, em que a abordagem é sobre a oração, a chave é a oração. E dando continuidade à aula anterior, nós tomamos a partir do ponto em que o poder da palavra, nós precisamos observá-la e temos alguns exemplos na própria palavra de Deus, né? Então estamos falando sobre nós atentarmos para o poder da palavra que sai da nossa boca. Porque no reino das trevas não existe misericórdia. No reino das trevas não existe brincadeira. Foi sem querer, falei só por brincadeira. Não existe isso, né? Nós percebemos uma passagem em Marcos, no capítulo 11, versículo 14, que Jesus ele amaldiçoou uma figueira. Está escrito: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Qual foi o resultado, então? Não poderia ser outro, a não ser a concretização daquilo que Jesus havia proferido. O que nós encontramos aí mesmo no livro de Marcos, capítulo 11, nos versículos 20 e 21, que está escrito o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Secou mesmo. Jesus havia liberado uma palavra de que ninguém jamais comeria fruto daquela figueira. Em outro texto, nós encontramos em Atos capítulo 3, versículo 6, que Pedro cura um paralítico. Está dito o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
Qual foi o resultado? No versículo 7, próximo versículo, portanto, de Atos 3, está escrito: e tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Então veja que houve uma liberação da palavra por parte do apóstolo Pedro, e segundo a palavra que foi liberado, aconteceu. Temos um outro exemplo, agora já no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, que Josué amaldiçoa o homem que ia reedificar Jericó, com as seguintes palavras: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. O resultado não poderia ser diferente. Nós encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, versículo 34, as seguintes palavras: em seus dias, Hiel, o betelita, ou seja, aquele que nasceu em Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então perceba, amados, que literalmente da mesma maneira que Josué falou, que Josué determinou, aconteceu. Esse acontecimento ocorreu aproximadamente há 400 anos depois. Perceba, Josué já estava morto, porém a palavra que ele havia proferido estava registrada no mundo espiritual. Então, não importa o tempo que passe, não importa a circunstância que estejamos vivendo, a palavra que nós liberarmos, essa palavra é registrada e ela se cumpre. Por isso, precisamos tomar muita cautela, muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Queremos entrar aqui em uma outra abordagem em que a nossa batalha é nas regiões celestiais. Então, é o lugar. O que é lugar celestial? As regiões celestiais é um lugar, portanto, onde nós travamos, melhor dizendo, a nossa batalha. Isso está revelado na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21, que está escrito: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o que nós queremos afirmar, segundo a palavra de Deus, é que se você já aceitou Jesus como o seu único Senhor e como seu único Salvador, o lugar celestial é o lugar onde você está, juntamente com Ele. Aproprie-se disso, porque a palavra também diz aí mesmo, na carta aos Efésios, agora no capítulo 2, versículos 4 a 6, o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então perceba, amados, que quando nós nos convertemos, nós alcançamos esse privilégio em Deus, que Ele nos ressuscita e nos coloca assentados com Cristo nos lugares celestiais, Ele nos ressuscita, melhor dizendo, e nos coloca juntamente com Cristo nos lugares celestiais.
Essa é a nossa posição, esse é o local de batalha. O lugar é de batalha, porque aí mesmo em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, está revelada a seguinte palavra: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,